Amém. Glória a Deus. Bom, quando a gente começa num novo espaço, a gente já aprende várias maneiras de não fazer as coisas, né? Então hoje eu já aprendi algumas maneiras de não fazer os slides, porque não deu para enxergar quase nada, né? Mas tudo bem, a gente assim vai caminhando. E eu mandei uma enquete para você aí no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, e eu queria que você desse uma olhadinha, tá? E nós vamos encerrar hoje a série sobre Jonas. Nós temos conversado sobre Jonas, nós estamos no último capítulo do livro de Jonas. Tu não é ajudante hoje, não? Vai assistir hoje? Tá bom. Então nós estamos falamos sobre Jonas e o peixe, e Jonas e a cidade. Hoje é o último dia da gente falar sobre Jonas e a cidade. A enquete que eu mandei para você, ela está aqui. Eu quero que você responda aí no WhatsApp, para a gente poder ter uma noção, né, de como as coisas acontecem, como é que tem acontecido no seu coração. E mataram. Sim. A enquete versa o seguinte: você já se sentiu, como Jonas, frustrado com a misericórdia de Deus em relação a alguém? Já se sentiu frustrado por Deus ser bom com uma pessoa? E aí eu coloquei algumas opções. Sim, já me senti. Não, eu sempre compreendi a misericórdia. Às vezes sinto que não sei como reagir e quero entender melhor como lidar com isso. Hoje era o dia que eu gostaria muito de abrir a palavra para a gente poder ouvir um pouco vocês sobre isso. Só que a gente está no tempo bem em cima. Então eu vou ficar muito feliz se você quiser compartilhar no grupo do WhatsApp depois uma história que represente o seu voto. O porquê que você votou assim, o que é isso para você, como que isso significa, o que isso significa para você. Então seria muito interessante para a gente poder ver, né? A gente teve, a maior parte dos votos, por enquanto, está em quero entender melhor como lidar com isso, depois em às vezes sinto que não sei como reagir, e nenhum voto em sempre, eu sempre compreendi a misericórdia. E nós temos também, em terceiro lugar, sim, já me senti assim. Eu gosto dos honestos, isso aí. Gosto assim, dá na cabeça. Não, já me senti como Jonas mesmo. É complicado. Então você fica à vontade depois para colocar no grupo de WhatsApp a sua história. Fica à vontade para compartilhar suas experiências ou reflexões sobre a misericórdia de Deus no nosso grupo, tá bom? Isso vai fortificar muito a fé da galera. E mediante esses votos, eu acho que dá para a gente perceber que a mensagem vai ser relevante para a gente poder lidar um pouco com isso. E eu quero começar com uma frase: se você acha que Deus nunca o incomoda ou desafia suas crenças, provavelmente você está moldando Deus à sua imagem e não ao contrário. Tá? Eu conversei com algumas pessoas essa semana. Eu soube da semana de algumas pessoas. E você vai ter uma forte tendência a achar que eu estou te mandando um recado hoje. Mas eu não estou. Eu estou pregando o que o texto está dizendo. Então receba isso com o coração aberto. Tá bom? Toda quarta-feira, com exceção dessa que eu estava no Rio, eu gasto a manhã inteira orando por todo mundo. Todo mundo que está no grupo de WhatsApp, eu oro. E de vez em quando você recebe uma mensagem minha na quarta-feira. O pastor perguntando como é que você está, o pastor falando alguma coisa. Isso é porque é fruto desse tempo de oração. E aí algumas vezes Deus incomoda algumas coisas. Eu tenho um prontuário seu. Tem lá o seu nome. É assim, tem lá o seu nome. Depois tem os motivos de oração. E depois tem um Kanban. O que é um Kanban? É um sistema de cor desenvolvido no Japão, na Toyota, para dizer, tipo semáforo, para saber como é que as pessoas estão. Então tem o verde, amarelo e vermelho. Então quando eu estou orando por você, eu tenho lá os motivos, a corzinha, né, o seu nome, os motivos e a cor. Eu estou orando por você. E nesses motivos são coisas que Deus coloca no meu coração, e às vezes eu te cutuco sobre isso com uma mensagem, eu pergunto como é que você está quando Deus incomoda. Se você está no verde, você não vai receber mensagem minha, porque está tudo bem, né? Mas se você está no vermelho ou no amarelo, provavelmente você vai receber uma mensagem minha.
E sabendo disso, isso é importante para o pastor saber como é que está a sua comunidade, para ele poder entender no que vai orar e como conversar. Mas a gente como pastor, e aqui o pastor Isaías está aqui com trocentos anos de experiência, mais do que eu tenho de vida, a gente não usa isso no púlpito como ferramenta para dar recado para as pessoas, a gente não usa o púlpito para isso. Então eu quero que você, sempre quando você ouvir uma pregação, entenda, minha mãe é mestre em falar isso. Minha mãe, eu ligo para ela depois, num domingo, às vezes quando ela acompanhava online, ela falava assim, você hoje mandou recado, hein? Eu nem sei o que está acontecendo lá, cara, eu não faço ideia. Mas a mensagem caiu lá e tal, e aí era Deus falando lá, acho que sou eu que estou dando recado, entendeu? Então eu não quero que você caia nessa armadilha, não estou dando recado para você. Se você recebeu alguma coisa é porque Deus está querendo falar ao teu coração. E aí nós vamos para Jonas, caminhar. Se você tem Bíblia aí, quiser abrir, acompanhar com a gente, vai ser muito interessante para você perceber algumas coisas aí na sua Bíblia. Se não tiver, vai estar aqui com muito esforço, ela vai estar aqui no slide, tá bom? Jonas capítulo 4, versículo 1, diz assim: por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Por causa disso o quê? Porque, lembra de Jonas? Jonas é chamado para ir pregar para Nínive, uma nação inimiga do povo de Israel. Jonas era muito patriota, muito nacionalista. A gente vê ele no livro lá, acho que dos reis, onde ele está defendendo terra, defendendo fronteira e tudo mais. E aí, ele foge para a Espanha, no intuito de não obedecer a Deus. Deus busca ele no meio do mar, manda um peixe, pega ele, cospe ele na praia. Antes de cuspir na praia, ele afunda, acha que vai morrer. Tem uma oração de arrependimento. Nessa oração de arrependimento, ele decide fazer a vontade de Deus. Deus cospe ele na praia de Nínive e manda ele ir para Nínive pregar. Ele anda um dia numa cidade que ele precisaria de 4 dias para percorrer. Anda um dia, fala a mensagem do Senhor e o povo se converte. O povo se arrepende. E aí Jonas fica muito bravo, porque Deus mudou de ideia e não vai acabar com o povo, porque o povo mostrou arrependimento. E aí, por causa disso, porque Deus perdoou, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. E aí, vou dividir em alguns pontos para a gente poder entender. Primeira coisa, é a ira de Jonas, quando não concordamos com Deus. Quando nós não concordamos com Deus. A palavra que é usada aqui no texto, por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. São 2 palavras importantes. E palavras no livro de Jonas é muito significativo para a gente poder entender algumas coisas. Eu vou tentar fazer algumas conexões para a gente poder entender. A palavra usada aqui é charar, que significa uma profunda indignação. É a palavra usada para ele ficou com raiva. Ele ficou com muita raiva. Então, no momento em que Deus não fez o que ele queria, no momento em que Deus fez ao contrário, ele ficou com muita raiva. Ficou com raiva. E essa raiva significa uma indignação profunda, uma ira. Ou seja, não é uma raivinha passageira, uma raiva de marido e mulher, uma raiva de pai para filho, que às vezes os filhos também têm raiva. Mas não, os pais, então... Mas não é esse tipo de raiva, é uma raiva profunda, arraigada no interior do coração dele. É uma emoção intensa, uma frustração que se inflamava dentro dele. Para você poder entender, essa mesma palavra é usada lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 19, quando Moisés passa 30 dias lá em cima, no monte, em jejum, com Deus, para pegar os 10 mandamentos, e ele desce com as tábuas escritas pelo dedo de Deus. E quando ele desce, ele encontra o povo celebrando um bezerro de ouro. E Moisés ficou xará. Ele ficou com tanta raiva que ele pega as pedras escritas pelo dedo de Deus e quebra essas pedras. Ele quebra. E fica com muita raiva, manda matar todo mundo, o bicho pega. Depois você lê Êxodo lá, que é lindo demais, é um negócio melhor que Game of Thrones. Mas é demais o negócio. É isso que estava no coração, para você ver o tamanho da raiva. O cara quebrou a tábua que Deus escreveu. Não é um negócio assim, 5 minutos, é uma raiva profunda, né? E por outro lado, tem um outro personagem que sente também essa raiva. E aí você encontra esse personagem em Gênesis. Deixa eu ver se está aqui. Ali. Você encontra esse personagem em Gênesis, capítulo 4, versículo de 5 a 6. Capítulo 4 de Gênesis fala sobre quem? Caim. Gênesis 4, de 5 a 6, fala aqui: Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva?
Por que você está com xará? Por que você está com raiva? Por que você anda carrancudo? Então, xará descreve a raiva que ele sentiu após Deus recusar a sua oferta. Lembra? O irmão dele, Abel, dá o melhor para Deus, Deus se agrada. Ele não se preocupa em dar o melhor para Deus, dá uma oferta para Deus, e Deus rejeita ele a oferta, e ele fica com muita raiva, fica muito carrancudo, porque Deus rejeitou. E aí, você percebe a mesma intensidade emocional, do que Jonas está sentindo, do que Moisés sentiu, e do que Caim sentiu. Mas vamos ficar com Caim, nessa história, vamos ficar com o que é ruim. Vamos ficar com Caim. Você vê a raiva que Caim sentiu, é a mesma raiva que Jonas está sentindo. Então a raiva de Jonas está ligada a uma frustração profunda em relação à misericórdia de Deus aos ninivitas, inimigos de Israel. Jonas era um cara nacionalista. Jonas era patriota, defendia as causas do país, e Deus manda ele ir para uma nação que não tenha nada a ver, que já tinha massacrado o seu povo, e fala, vá lá e prega, porque eu estou com misericórdia desses caras. É disso que ele está falando. E esse sentimento de Jonas requer uma resposta. É um sentimento que não passa do nada, ele requer uma resposta. A outra palavra que é usada, que diz que ele ficou muito aborrecido, é uma palavra chamada har, que pode ser traduzida como desgosto ou mal, com L, mal. Significa um mal-estar emocional e espiritual. Jonas ficou com raiva e com desgosto do que Deus fez. Ele ficou com um mal-estar interior. Falou assim, como é que você teve coragem? Como é que você teve coragem de fazer um negócio desse? Se fosse em inglês, falou, how dare you? Adoro essa expressão, né? Por que você ficou com tanta raiva? Por que você fez isso? Você devia ter matado esse povo, destruído tudo. Jonas está com muita raiva, ele vê a misericórdia de Deus como algo negativo, e isso causou uma grande aflição. Ele fica bolado, o que ele está vendo? Isso é o certo de Deus fazer. Deus é bom e misericordioso, mas ele não poderia agir dessa forma, ele não poderia agir dessa maneira, ele não deveria fazer isso, mas ele fez, e eu não tenho o que fazer, porque ele fez. E aí, a raiva desse mal-estar espiritual me lembra um outro personagem bíblico. Quem é o cara que ficou com raiva do pai ter tido misericórdia com um filho que gastou tudo, que foi embora, gastou com prostituta, gastou tudo e voltou para casa, e o pai dá uma festa? O filho mais velho. É o mesmo sentimento que o filho mais velho sentiu. Ele fala, como é que você pode tratar esse cara, esse cabra safado? Gastou todo o dinheiro, e agora você está dando uma festa com o dinheiro da minha herança, porque o que sobrou é meu. E Deus lá fala assim, cara, o filho bolado, trabalho para você como escravo, você nunca matou um bezerrinho para eu comer com meus amigos. Fala, filhão, tudo que eu tenho é teu, cara. Tu é meu filho, tu não é meu empregado. Mas ele estava trabalhando como um empregado. O texto continua, e eu não posso entrar muito em detalhe, porque eu não quero atrasar o seu almoço, mas o texto continua. Essa indignação de Jonas, no versículo 2, ele fala, então orou assim, ó Senhor Deus. Eu não disse? Cara, imagina a oração desse cara. Olha a manha. Eu não falei? Antes de deixar a minha terra, que era isso mesmo que você ia fazer? Eu sabia, eu te conheço. Foi por isso que eu fiz de tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia, sabia que és sempre paciente e bondoso, e que está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora o Senhor acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer. Fala aí, doutora, como é que você avalia o perfil psicológico dessa criatura? É complicado. O cara está numa crise existencial profunda, porque um dos valores, um dos pilares da vida dele, acabou de ser abalado. Deus fez algo que ele não esperava. Deus fez algo que não estava no plano. E aí? Como é que ele faz?
O que ele vai fazer? Ele fala, quer saber? É melhor morrer. Chega. Não quero mais viver. Ele está pé da vida. E ele fala, eu quero morrer. E aí eu quero que você aprenda uma coisa muito importante. Respostas inesperadas para orações inesperadas. Respostas inesperadas para orações inesperadas. Essa oração de Jonas é fruto dos sentimentos corrompidos dele. Não era uma oração saudável. Concorda comigo? Não é uma oração saudável. Deus ouve oração não saudável? Sim ou não? Deus ouve oração não saudável? Sim. Deus ouve oração não saudável. Agora, Deus atende a oração não saudável? Sabe por quê? Porque diferente do Deus pagão, dos deuses do paganismo, onde é tipo uma maquininha, aquelas máquinas de você pegar sanduíche, onde você coloca o dinheiro e sai o sanduíche, Deus não é assim, você coloca a oração e sai a resposta. Não funciona assim. Deus não está aprisionado dentro dos seus conceitos e dos seus parâmetros. Não é input, output, como nos deuses pagãos. O que acontece com os deuses pagãos? Você faz uma promessa para que tal coisa aconteça. Então você fez uma promessa e tal coisa tem que acontecer. É direto e reto, o papo é reto, é promessa. Eu tenho um amigo que fez uma promessa, e aí ele não calculou bem a promessa. Ele adorava refrigerante, ele falou que ia ficar o resto da vida, ou enquanto um animalzinho viver, ia ficar sem tomar refrigerante. Depois ele viu o tamanho da besteira que ele fez, aí ele negociou a promessa. Não, vamos negociar, Deus. Ele negociou a promessa, e aí liberou o H2O, entendeu? Liberou o H2O. Eu tento sempre conversar com ele sobre esse negócio, mas é muito difícil, porque está encravado dentro do coração dele. Porque o Deus pagão é assim. Não há misericórdia, não há flexibilidade. É ou não é? Tem ou não tem? E se você não fizer, ele vem cobrar. O Deus bíblico, o único Deus real e verdadeiro, não funciona dessa maneira. Ele não funciona assim. Porque o Deus responde para ele. Olha só, o Senhor respondeu a Jonas. Você acha que tem razão para ficar com raiva assim? Você acha que você está certo? É esse tipo de coisa que maridos racionais falam para as esposas no meio da briga e acham que vai resolver tudo, né? Não resolve, mas Deus faz isso. E Deus chega para ele e fala, você tem razão de estar assim? E a palavra aqui é a palavra razão, que é a palavra indica uma avaliação moral ou ética do comportamento de Jonas. Jonas, preste atenção no que você está falando. Preste atenção nos seus sentimentos. Você já viu uma pessoa desesperada, você está tentando discutir com a pessoa que ela está desesperada porque o danoninho acabou na geladeira, mas está desesperada, você está tentando dizer para ela, assim, calma, é só ir no mercado comprar outro. Lá em casa tem um negócio desse. A gente compra o sorvete, e aí come o sorvete. Você comeu sorvete, você não me esperou, porque absurdo, você não pensa em mim, egoísta, isso aqui, isso aqui. É só ir no mercado comprar outro. Só que o problema é que não é que só ela faz isso. Vezes é ela, vezes sou eu, entendeu? Mas acontece. Já aconteceu com você? A gente está desesperado com o negócio, e a pessoa está dizendo, calma, para que tudo isso? Não tem necessidade. Deus está fazendo o quê? Ele está sendo terapêutico com Jonas. Ele está dizendo, calma, você tem razão de estar com, avalia, pensa, sua raiva é justificada. E ele faz uma pergunta para Jonas refletir. Não tem coisa pior do que Deus responder nossa oração com uma pergunta. Não tem coisa pior. Você está crente que vem uma resposta, aí Deus vai te perguntar, você tem certeza que você quer isso? Você está, Deus me ajuda, Senhor, muda esse cenário, Senhor, porque está ruim demais, emprego, relacionamento, sei lá. Aí você fala, você tem certeza que você quer? Já não tem mais certeza de nada. Jonas, Deus faz isso com ele, Deus faz ele refletir. E Deus faz
A pergunta semelhante a quem? Quem é o nosso personagem do capítulo 4? Caim. Porque quando Caim peca e Deus fala, Deus rejeita ele, Caim fica carrancudo, igual a gente leu, fica com raiva, com xará, Deus fala o que para ele? Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? É a mesma expressão que Deus usa com Jonas, Deus usa com Caim. Tem razão de estar assim? Se você fizer o que é certo, não vai estar tudo certo? Por que você está tão revoltado? Parece que Deus está fazendo um paralelo entre Jonas e Caim. Está conseguindo perceber? Mas vamos caminhar que tem mais. A sua raiva é uma resposta moralmente adequada a essa situação? Acontece entre casais, acontece entre pai e filho, entre filhos e pais. E a gente precisa refletir, principalmente quando se trata da misericórdia divina. E é isso que Deus está colocando para ele. Aí eu tenho uma pergunta para você refletir, para você levar para refletir. Quantas vezes nossa indignação nos impede de ver a graça de Deus na vida dos outros? Quantas vezes a nossa indignação nos impede de ser a graça de Deus na vida dos outros? Deixa eu te dar um exemplo atual, para ver como é que esse negócio é complicado. A gente está em época de eleição, certo? Você está vendo aí vários panfletinhos, várias pessoas se candidatando. Tem umas que você não aguenta ouvir o nome, que seja da ânsia de vômito, né? Mas aí, imagine que a gente vê essa pessoa como uma imperdoável. Imperdoável. Fez um mal para nós, é um caráter desagradável, uma pessoa imperdoável. Talvez uma figura pública que caiu em desgraça, que caiu em corrupção, sei lá. Ou uma pessoa da sua família que você não suporta mais ver. E aí, será que ficamos como Jonas, desejando ver essa pessoa ser punida? Ou entendemos que Deus pode perdoar qualquer pessoa que se arrepender? Pensa num político, safado, cachorro, sem vergonha. Pensa num. Você está louco para ver esse cara preso na cadeia? Ou você conta com a hipótese de Deus ser misericordioso, perdoar e redimir aquela vida? Pensa numa pessoa que te ofendeu e fez muito mal para você, no seu trabalho, nas suas relações, em qualquer lugar. Você está louco para ver a justiça de Deus? Você está igual os discípulos de Jesus? Senhor, quer que a gente ore e mande fogo do céu para queimar aquela cidade? Ou você está disposto a falar assim, Senhor, derrama a tua misericórdia. Perto do 11 de setembro, logo em seguida, o 11 de setembro, Nova York ficou com uma situação muito complicada. E uma das igrejas de Nova York, o pastor perguntou assim, vocês estão orando pela reconstrução da nossa cidade? O pessoal, sim. Vocês estão orando para que Deus possa derramar as bênçãos dele sobre a nossa cidade aqui em Nova York e a gente se levante melhor do que estávamos? Sim. Você está orando pelos Estados Unidos da América? Sim. E aí ele pergunta, você está orando pela família daqueles muçulmanos que morreram nos atentados? A igreja calou. Você está orando para liberar perdão pelo mal que esses caras fizeram à nossa cidade? A igreja silenciou. Aí o pastor disse, então deu para perceber que vocês são mais americanos do que cristãos. Percebe? O sarrafo que Deus coloca é alto. É complicado. E Jonas está vivendo isso aqui. A segunda coisa que eu quero colocar para você é a lição da planta. Como Deus nos ensina através do ordinário. Versículo 5. Depois de ouvir essa pergunta, aí Jonas saiu de Nínive, foi para o lado aonde o sol nasce e sentou-se. Depois construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Lembra que eu falei que as palavras são muito importantes aqui? Palavras são importantes. Aqui ele dá um negócio chamado direção para a gente. E aonde Jonas foi sentar? Aonde ele foi se sentar? O lado onde o sol
nasce. Se você olhar na sua Bíblia, talvez em outra versão vai estar no leste. No leste. A palavra aqui é Mikden, que é onde o oriental ou leste. E aí a Bíblia, mais na linguagem de hoje, coloca onde o sol nasce. O leste, muitas vezes na Bíblia, simboliza longe de Deus. Você sabia disso? Jonas, de fora da cidade, fica de fora da cidade para observar o que ia acontecer. Ou seja, as suas verdades e o seu coração duro o levaram para onde? Para o leste. Sabe quem também foi para o leste? Gênesis capítulo 4, versículo 16. Olha aqui. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Ele foi para longe de Deus. E o leste de Nínive é a parte mais árida, desértica na cidade. Ele vai para longe de Deus. O texto continua. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas. Vamos pensar que é um pé de mamona. Alguns dizem que era uma aboboreira, mas que se encaixa melhor um pé de mamona, com folhas grandes. Então fez uma planta por cima de Jonas, para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Mas Deus também, eu vou te contar, hein? Não é fraco não, hein? Quando Ele quer ensinar um negócio, Ele não desiste. Olha que interessante, a planta serve como elemento pedagógico, é o primeiro elemento pedagógico que a gente vê aqui, a planta. Muitas vezes, Deus dá. Você já recebeu bênçãos de Deus? Deus dá. Muitas vezes, Deus tira. E Ele continua sendo Deus. Quando Ele dá, Ele é amoroso. Quando Ele tira, Ele também é amoroso. Não é quando você está passando uma situação difícil, não quer dizer que Deus te deixou, Deus te abandonou, que as coisas estão ruins. Não é assim. Muitas vezes, Deus está sendo bom com você quando Ele tira do conforto. E por que Ele está fazendo isso? Porque Ele sente uma grande alegria pela planta e raiva pela salvação das pessoas que Ele não gostava. Jonas olha no espelho, ele vê que ele amava mais uma planta do que as pessoas, ele amava mais o conforto do que aquelas almas. Ele estava olhando que ele está muito egoísta, ele está olhando muito para si, mas Jonas estava com seu coração endurecido. E aí no versículo 8 a gente percebe isso, o segundo elemento pedagógico. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste, e Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol, que queimava a sua cabeça. Eu tive um professor que dizia que Jonas era careca, porque só careca sofre com o sol na cabeça, igual Jonas sofreu. Mas na verdade tem uma explicação para isso, aqui. Quando o vento vem da onde? Do leste. Percebe? O vento vem do leste. E aí, este vento vindo do leste, ou o vento oriental, é um vento forte e quente da região do deserto, conhecido como siroco, ou sirocô. Ele é devastador de plantações e é devastador para a saúde humana. Aonde a gente vê esse vento atuando? Em outro momento, na história do povo de Deus. Aqui, Êxodo capítulo 14, versículo 21. O que aconteceu em Êxodo 14, 21? O povo passa no Mar Vermelho. Como é que o Mar Vermelho se abriu? Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra. As águas foram divididas. Percebe o que abriu o mar? Foi o vento leste. O que eu aprendo com isso? Que desconforto e livramento,
O vento leste gerou desconforto em Jonas. O vento leste gerou livramento para o povo passar no meio do Mar Vermelho. Muitas vezes, desconforto e livramento são duas faces da mesma moeda. Percebe? Não é porque você está passando um desconforto que não é um livramento. Não é porque você está passando um desconforto que não é Deus agindo. Não é porque as coisas estão sendo cutucadas para você se mexer, não significa que não é Deus agindo. Esse elemento pedagógico faz com que Jonas perceba: você está mais preocupado com a planta do que com o povo, você está mais preocupado com o seu conforto do que com as almas. E aí eu pergunto para você, uma pergunta para você levar também: será que estamos mais preocupados com o que perdemos temporariamente do que com as vidas que podem ser salvas pela graça de Deus? Aonde está o nosso coração? O que a gente está focado? Aonde a gente está focado? Meu tempo estourou, deixa eu caminhar aqui para o terceiro e último ponto. A incrível misericórdia de Deus, graça para todos. Olha o que Jonas disse, depois que a planta veio e a cabeça dele queimou, ele quase morreu. Então quis morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo em ficar com raiva por causa dessa planta? De novo, a mesma dinâmica. Você acha que você está certo? Você acha que você está certo? Na primeira vez, Jonas não responde, mas agora ele responde. Olha o que ele diz: Jonas respondeu: é claro que eu estou certo. É claro que eu tenho razão por estar com raiva, e com tanta raiva que até quero morrer. O chamado à reflexão de Jonas, ele olhar no espelho, não mudou o seu coração. E ele estava convicto de que ele tinha razão. Deus chama Jonas para refletir, mas as emoções estão desequilibradas e desproporcionais. Deus, percebe que Deus não precisava dar conta das suas ações para Jonas? Ele não precisava falar: eu vou fazer isso, cara, calma, eu estou fazendo assim, fica tranquilo, você está certo. Deus não precisava fazer isso, mas Deus fez isso por Jonas. Ao mesmo tempo, perceba isso, ao mesmo tempo que a misericórdia de Deus caía dentro da cidade com o povo mau, o amor, a redenção e a transformação estava caindo fora da cidade em Jonas. É por isso que o nosso símbolo maior de redenção foi crucificado fora da cidade. Ali estava caindo graça sobre a vida de Jonas também. Ele estava fechado para isso. O coração dele estava blindado. Agora, o povo mau, pecador, não religioso, cachorro, salafrário, sem vergonha, recebeu. Reconheceu e recebeu. Mas Jonas não, porque as suas convicções, os seus preceitos eram muito fortes. Eu quero, você que é mãe, e você que é pai, me ajuda agora. Eu não vejo Jonas nesse momento como um cara mau, mas eu vejo Jonas, me ajuda, como é que é quando o filho, ele não é birra, não é aquela birra de provocação, mas é uma birra vulnerável, quando a criança, ela quer ser abraçada, mas não deixa, mas ela quer ser abraçada, ser acolhida, e ela começa a fazer, chorar, e você vê que aquele choro é um choro de carência. Como é que chama isso? Como é que chama esse momento? Chilique? Mas você consegue identificar isso na criança? Você que é mãe? Consegue identificar isso? O momento em que a criança está brava com tudo, mas o que ela quer é ser acolhida, mas ela não deixa, igual o gato. Eu vejo Jonas assim. Jonas fala: eu quero morrer porque meu mundo acabou. Porque ele não xinga a Deus. Olha o que ele fala de Deus: você é misericordioso, você é bondoso, você muda de ideia e não condena. É isso que você é. Ele não está xingando Deus, só que ele não consegue processar, ele não consegue lidar com isso. Então ele fala: é melhor morrer, eu não quero mais saber, não quero mais essa vida. Jonas está emocionalmente consumido por questões que refletem o seu desejo pessoal de justiça em oposição à misericórdia de Deus. Ele fala: eu tenho razão, eu quero morrer, eu tenho razão. Deus o expõe a uma reflexão,
o seu coração está endurecido, cego por suas emoções e conceitos. O enviado de Deus, o profeta, não consegue lidar com a misericórdia e com a graça de Deus. Ele se sente extremamente ofendido por Deus agir daquela maneira. As mãos de Jonas não conseguiam fazer, as mãos de Jonas só conseguiam fazer aquilo que estava dentro do escopo dele, do que ele imaginava. Aquilo que saía do escopo, ele não conseguia. Deixa eu te contar 2 histórias aqui para a gente terminar. Primeira, essa semana eu estive no Rio vendo a minha mãe, e eu pude ver 2 irmãs em Cristo que são, assim, referência para mim, lá no Rio. E uma delas estava me contando um testemunho. Ela é uma pequena aposentada, tem um pequeno negócio, e ela compra de um fornecedor. E ela tem uma história muito linda, porque ela já foi homossexual há muito tempo, e Deus a redimiu, a restaurou. Hoje ela é heterossexual, e está aguardando o marido dela. Ela dá testemunho, prega em várias igrejas sobre esse testemunho de transformação. E ela contando que ela tinha um temperamento muito forte antes. E ela foi num fornecedor, porque o cara fornecia queijos e doces para ela, e o produto não estava vindo legal. E ela mandou um áudio. Ela entendia que ela estava mandando um áudio sereno e sensato. E ela um dia foi lá pregar a mercadoria, e o dono da empresa chamou ela e falou: senta aqui. Senta aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Minha vontade é não vender mais para você. Você está pensando o quê? Por causa do dinheiro que você está vendendo bastante? E começou. Você não cobra, você humilha as pessoas. A sua fala humilha as pessoas. Você não pode ser assim. Ela falou que ela sentada na cadeira ouvindo. Esperou ele terminar. Quando o cara terminou, acabou com ela, ela virou para ele e falou assim: olha, minha fala não tem mas, minha fala é reta. A Bíblia fala que há amigos mais chegados do que irmão, e eu te agradeço por me falar essas coisas, para me dar a oportunidade de consertar. E se você me permitir, eu quero levantar daqui e pedir perdão para todos os funcionários que tenham tido acesso ao meu áudio, e quero pedir perdão para todos eles. Não, mas não é bem assim. Fique tranquilo, eu estou em paz, e eu te agradeço, porque nenhum dos meus amigos falou isso para mim, mas Deus usou você para me abençoar. Percebe a diferença? Está fora do escopo, fora do padrão. Só que você não consegue receber coisas de Deus se suas mãos estão cheias. As mãos de Jonas estavam cheias. E a segunda história que eu quero te contar. Eu vi um pai com um filho, foi passear na praia. Sabe aquelas praias que tem várias conchas na areia? E o pai e o filho começou a catar as conchas, mostrava: que pai, que bonito, e começou a catar uma concha diferente da outra, uma concha diferente da outra, e de repente ele estava com as mãos cheias de conchas para levar para casa. E eles estavam andando, e de repente eles olham para aquele mar, e tinha uma estrela do mar, grandona, linda. E o filho viu, e ele viu. E ele falou: vai lá, filho. E aí o filho ia, aí voltava. Aí o filho ia e voltava. E ele fez isso umas 4 vezes. E o pai falando: vai, filho, pega, é sua, pode pegar. A gente, na nossa lua de mel, a gente teve a oportunidade de ver uma estrela do mar de perto, de pegar. É muito bonito, porque quando você pega, ela endurece toda, é um negócio desse tamanho, é lindo. E a criança queria, porque queria, e o pai falando: vai, pega, é sua, vai, pode pegar. E ele ia, chegava perto e voltava, e o pai começou a olhar para ele, começou a ficar, ele ficava agoniado, os olhos encheram d'água, e o pai chegou perto e falou assim: filho, por que você não pega? Porque minhas mãos estão cheias de conchas. Se você não abrir e largar algumas coisas, você não consegue pegar o melhor que está por vir.
Nós, às vezes, estamos com as mãos cheias de conchas e não conseguimos pegar. Jonas estava com suas mãos cheias de conchas porque estava cheio de si, cheio das suas verdades, e não conseguia perceber que existia um campo branco para ele colher, almas para ele ganhar para Jesus, almas para ele levar para Deus, mas ele não. Ele ficou mais bravo do que feliz, porque as suas mãos estavam cheias de conchas. E alguns de nós estamos com as mãos cheias de conchas. E o último versículo do capítulo do livro de Jonas diz: então o Senhor Deus disse, essa planta cresceu numa noite, e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 crianças inocentes, pessoas inocentes, e também muitos animais. Deus usa a linguagem de Jonas. Ele por 2 vezes perguntou: você tem razão? Não, Jonas, eu tenho razão. Eu tenho razão. E se você não se alinhar comigo, sinto muito, mas eu é que tenho razão. A história de Jonas nos aponta para algo maior, o Evangelho. Através de Jesus nós temos o perdão que não merecemos e uma graça que desafia a nossa lógica. Cristo nos chama para deixar de lado nossas ideias de merecimento, nosso coração fechado, nossas lógicas e abraçar a graça transformadora. Hoje Ele nos convida a nos render, Ele nos convida a nos render à sua misericórdia, não apenas para recebê-la, mas para estendê-la ao mundo. O que há nas suas mãos? Suas mãos estão cheias de conchas? E eu termino aqui a nossa gravação, que Deus abençoe a quem está ao vivo, e quem está vendo a gente. Mas aqui eu